Os políticos fizeram suas escolhas. A gente mede isso pela movimentação partidária na Câmara dos Deputados. Não tem partido que se deu melhor do que o PL de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro. Ganhou 13 deputados. Havia eleito 99 em 2022, chegou ao seu pior momento nessa legislatura, 87, e vai entrar na eleição com 100 deputados federais. Por que esse movimento? É simples de explicar. Durante o governo Lula, uma turma menos dedicada ideologicamente achou que era bom ficar num partido mais próximo do Palácio do Planalto. Agora, um monte de gente voltou atrás. Tem cheiro de vitória, tá ao lado no nome Bolsonaro. O União Progressista parece ter perdido uns 10. Ficou exatamente do mesmo tamanho do PL, tá? Com 100 deputados no total, só que um tinha mais e o outro tem menos. E durante esse fim de semana, Eduardo Bolsonaro achou por bem passar um pito público em Nicolas Ferreira. Aí, a Michele Bolsonaro sai em defesa do deputado mineiro. O PL surfando e com briga interna. Que passa? Bem, primeiro é importante entender que existe uma diferença dentro da direita, tá? Sei que para muita gente é confortável acreditar que seja tudo igual. Está longe de ser. Existem projetos distintos e lógicas de ação política distintas. Existe a extrema-direita, dentro dela a força principal, o bolsonarismo, e existe o centrão. E, claro, existe a esquerda. A máquina eleitoral de esquerda também tem uma subdivisão importante, ao lulismo e ao voto de esquerda. O lulismo é uma força potente, capaz de eleger um presidente da República. A esquerda é uma força muito minoritária no eleitorado brasileiro. Aliás, perdeu contato com boa parte dos brasileiros, descolou-se mesmo nas suas preocupações e não tem hoje nenhum incentivo para se reconectar com a sociedade. Nessa janela de mudanças, o PDT capotou. Ninguém está vendo vantagem alguma em estar no lado desenvolvimentista da banda esquerda. PSOL e PT, ao menos pelo que saiu até agora, ficaram no elas por elas. Isso também diz muito. A maioria dos outros partidos de esquerda ganhou tipo um deputado, se tanto. Essa falta de dinamismo tem tudo a ver com a perspectiva eleitoral. A esquerda praticamente não tem movimento. Na direita, é um bando de gente indo de um lado para o outro fazendo apostas. Isso é um reflexo de onde a sociedade brasileira está. Pensa o seguinte: existe uma direita ideológica que se elege pelas ideias que defende. Hoje, no Brasil, ela está radicalizada. Existe outra direita que é principalmente fisiológica. Quer dizer, ela se elege por uma mecânica que funciona assim. O deputado vai a Brasília, pega um dinheiro com o governo federal, leva para os municípios de onde vem. Aí chega lá e diz, essa praça existe graças a mim, esse posto de saúde, essas ambulâncias. Ele não elege apenas a si. Em geral, elege também um prefeito, uns vereadores. Se a máquina for potente, um deputado estadual, quem sabe 2. As ideias são menos importantes do que uma, por assim dizer, prestação de serviços à comunidade. Até uns anos atrás, não havia uma direita ideológica na Câmara dos Deputados, ou quase não havia, porque não havia demanda no eleitorado. Não tinha quem desejasse votar no parlamentar de direita por suas ideias. Na esquerda, tinha isso. Na direita não tinha. Então, por que um Nicolas Ferreira e um Eduardo Bolsonaro estão brigando se Flávio Bolsonaro está tão bem nas pesquisas e tanta gente briga para entrar no seu partido? Ora, é muito simples. Tem pelo que brigar. Em 2030, Jair Bolsonaro já estará velho demais. Se Flávio perder, então vai ter briga por quem comanda essa direita radical. Principalmente se ainda houver eleitores para ela. Ninguém é mais carismático do que Nicolas nesse jogo. O cara é puro talento para apresentar ideias. Nenhum deputado federal hoje tem a capacidade de pautar o debate político brasileiro como Nicolas Ferreira. Ele é uma ameaça real para alguém como Eduardo, que deseja suceder ao pai na liderança, mas não tem um pingo de carisma. Agora, a mensagem principal é a seguinte: hoje existe um eleitorado de direita bastante mobilizado, muito mais do que na esquerda. Essa briga fratricida pode se mostrar uma ameaça à candidatura a Flávio, e isso não é necessariamente reconfortante para Lula. Se Flávio despenca e outro candidato de direita cresce, a eleição pode até ficar mais difícil para o PT. Vamos fazer esse desenho? Então vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Eu acabei de te mostrar que a direita não é uma coisa só, que a esquerda também não é. Que existem lógicas diferentes, incentivos diferentes, projetos diferentes. Agora, imagina aplicar essa mesma lente para a sociedade brasileira inteira. Foi o que a gente fez no episódio mais recente do Ponto de Partida da série. A pergunta é, e se o Brasil não estiver dividido em 2, mas em 5? 5 grupos com visões de país distintas.
Quando você entende isso, a movimentação que eu descobri aqui, em cima ganha outra camada. Você passa a entender não só o que os políticos estão fazendo, mas por que o eleitor responde. Está no streaming do meio, R$15 por mês, sem fidelidade. Cancela quando quiser, é só um clique. Assina. Esse sim é o ponto de partida. O voto da esquerda tem dois grandes núcleos. A minoria, são eleitores realmente de esquerda, em geral na classe média urbana brasileira. Eles têm preocupações de gente com o ensino superior e esse voto se concentra nas áreas ricas dos grandes centros urbanos. Esses eleitores, eles votam em presidente de esquerda e votam em parlamentares de esquerda. É graças a eles que 1/5 da Câmara dos Deputados é de deputados de esquerda. Como esse eleitorado não cresce, não tem muita razão para alguém se mexer. Quem está no PT meio que fica, no PSOL idem, no PSB. Como o PDT perdeu qualquer perspectiva de poder, dali faz sentido sair. Mas não tem volume. O problema é que o outro voto de Lula é o brasileiro pobre, concentrado principalmente no Nordeste e Norte. Ele tem uma identificação pessoal muito forte com o presidente, mas vota no deputado local. O voto em Lula presidente, União Brasil para deputado. Por isso que a esquerda elege presidente, mas não elege deputado. Veja, não quer dizer que uma Erika Hilton não tem eleitores. Ela tem, na pequena comunidade trans, mas também nos núcleos identitários entre Santa Cecília e Pinheiros. É um conjunto de pessoas que tem muito eco na imprensa, nas universidades, mas que não é um movimento que cresça. É um movimento, na verdade, que ataca aliados o tempo todo, sempre que alguém diz um ai fora da cartilha. Não é construído para ampliar em número, é construído para ser muito pequeno e muito fiel. O resultado prático é esse. A esquerda tem 1/5 do parlamento, a esquerda não pauta as leis do país. E a direita? O núcleo do voto ideológico de direita são 3. É o homem da periferia, ensino médio ou ensino superior de uma faculdade sem prestígio, para quem a vida é muito difícil. E esse cara, ele tem uma baita gana de vencer na vida. Só que o jogo da sociedade brasileira é feito para que ele não tenha espaço. Para a esquerda identitária, ele é machista. Há 20 anos, esse cara votava no PT. Hoje não tem como, ele é o vilão favorito da esquerda. É um sujeito muito frustrado com um pequeno número de oportunidades que encontra e muito ambicioso. Essa força que vem do seu desejo de crescer, nós, como sociedade, a desperdiçamos. Hoje é o núcleo do voto em Pablo Marçal, é onde o Missão mais consegue simpatizantes, é onde Jair Bolsonaro começou o seu crescimento lá atrás, em 2018. O segundo núcleo são os evangélicos. Aí o voto é muito ideológico, muito calcado em valores realmente conservadores. Muitas mulheres, não só homens. Tudo gente batalhadora, tá? Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira falam a língua dessas pessoas. Para quem não é evangélico, sua carola. Um pedaço importante da esquerda ouve com repulsa, acha inferior. E é um pedaço muito importante do Brasil, muito grande. Aí tem o terceiro núcleo, entre a classe média tradicional e o agro, que essas não são pessoas pobres, mas olha, são pessoas de direita. Sempre foram. Sozinhas, não construíam massa de eleitores. Hoje, compõem uma massa que é quem controla o voto no Brasil. Flávio Bolsonaro tem telhado de vidro e Eduardo Bolsonaro tem uma fome de poder, um ciúme incontrolável de outras lideranças que fragilizam esse potencial do PL. Nessa de ficar bombardeando gente de direita o tempo todo, Eduardo pode criar uma crise. Como um dos muitos esqueletos no armário de Flávio, podem sair para fora a qualquer momento. Só que esse eleitor de direita, ele não vai para Lula. Claro que não. Vai para onde? Ronaldo Caiado é o mais cotado. A aposta de Gilberto Kassab é evidentemente essa. Ele escolheu o agora ex-governador de Goiás com o objetivo de ficar pronto para o bote, se a oportunidade aparecer. Mas tem Renan Santos do MBL, que não sabe o que é ideologicamente, mas discurso com raiva ele sabe fazer. E tem, claro, Aldo Rebelo, o comunista que virou da extrema-direita, e é isso, né? Pro Aldo é mais difícil. Os políticos fizeram suas apostas. O que a maioria deles decidiu fazer foi tomar o rumo do bolsonarismo. A corrida finalmente começou.
Você sabe em qual Brasil você vive? Porque a gente tem 5 Brasis. E olha, a maioria de nós só conhece o Brasil da nossa bolha. Eu passei meses investigando isso. Virou uma série original no streaming do Meio. Ponto de partida da série Nós Brasileiros. É o tipo de produção que não existe em nenhum outro lugar. Está disponível para quem assina o Premium. Se você quer entender o país de verdade, não a versão que cabe nos shorts, o link está na descrição.